Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. O sofá já parecia ter se moldado ao corpo de Amanda. Estava ali há horas, recostada, com aquele cheiro de remédio e hospital impregnado na pele. O mesmo cheiro que parecia ter invadido a casa desde que voltou da cirurgia na coluna. A dor era constante. Irradiava da lombar até os ombros, forçando Amanda a franzir o rosto cada vez que tentava mudar de posição. Girou-se devagar, tentando não fazer movimentos bruscos, mas a faixa nas costas esticou, provocando uma fisgada aguda. Mordeu o lábio e contou até 10. Não sobrecarregue o ambiente, dissera a enfermeira ao entregar a alta, como se Amanda fosse só um estorvo ocupando espaço. Tinha sido liberada no dia anterior, cedo demais na sua opinião, a cirurgia. Uma dissectomia ainda era recente. Ela olhou para o celular na mesinha de centro. 11h43. Júlio tinha saído para o trabalho às 8h, deixando um último comentário que ainda ecoava em sua cabeça. Chega de ficar jogada aí, Amanda. Como se ela estivesse fingindo uma cirurgia para evitar lavar a louça. Lembrava bem da manhã da operação. Precisava estar no hospital às 7h. Acordou às 5, tomou banho, separou os documentos. Às 6, Júlio ainda dormia. Às 6h30, ela tentou acordá-lo com um leve toque no ombro. Ele murmurou algo e virou para o lado às 6h45, em pânico. Tentou mais uma vez. Caramba, Amanda, esqueci total. Hoje tenho caçada com os caras. Já estava marcado faz uma semana. Chama um táxi, tá? Eu vou para a casa do Oscar. E isso depois de todas as promessas que ele fez de estar ao lado dela. Depois de tantas noites em que Amanda chorou de medo e ele acariciava seu cabelo dizendo: vai dar tudo certo. Eu vou estar com você. O táxi chegou em 15 minutos. Júlio já tinha enfiado a mochila no porta-malas do carro e falava ao telefone, nem olhou para trás quando ela, com dificuldade, arrastava sua pequena mala até o carro. E não era o primeiro sinal. Já fazia tempo que os alertas soavam. Primeiro, ele faltava em compromissos familiares. Depois, tomava decisões sozinho. Por fim, parou até de perguntar o que ela achava. Amanda suspirou. O suspiro trouxe mais dor. Os remédios já não faziam tanto efeito. Tinham receitado algo fraco, para evitar vício, como se ela estivesse preocupada em se viciar logo depois de ser cortada com bisturi. No dia anterior, teve que chamar outro táxi para voltar. Júlio estava ocupado, preparando a casa para a chegada da irmã, Lilian, que não via há quase um ano. Prioridade absoluta. Mais do que a própria esposa recém-operada. A primeira noite em casa foi um borrão. Júlio chegou tarde, com cheiro de cerveja. Deitou do lado dela na cama. A mesma cama de casal, empurrando Amanda até quase cair da beirada. Ela mal dormiu. Ficava se equilibrando entre a dor e o medo de rolar no chão. Pela manhã, Júlio a acordou bruscamente sentando na beira da cama. Já esqueceu? Hoje a Lilian chega com o marido e os meninos vão passar a semana. Te avisei faz um mês. Sim, ela lembrava. Mas não tinha previsto a cirurgia, a internação. A recuperação. Era tudo recente. Só que Júlio não queria saber. Disse que a mesa tinha que estar posta, porque os pais também viriam e queriam ver os netos. Acabei de sair do hospital, Júlio. Disseram que eu preciso ficar de repouso. E eu vou cozinhar? Por acaso cortaram suas pernas? Bora, Amanda, levanta! A família tá vindo, não tem tempo a perder. Saiu do quarto com um estrondo de porta. Amanda tentou se sentar. Cada movimento era como levar um choque pela coluna. Se arrastou até o canto da cama, onde estavam suas pantufas. Ao se curvar para pegá-las, quase desmaiou de dor. Como chegou naquele ponto? 5 anos atrás, Júlio era encantador. Conheceram-se numa festa da empresa. Ele era seguro, educado, engraçado. Presentes, flores, restaurantes. Os pais dela adoravam. Casaram-se 1 ano depois. Os pais de Amanda até deram um apartamento para ela, registrado em seu nome. É só uma garantia, filha, dissera a mãe ao assinar no cartório. O primeiro ano de casamento foi bom. Depois começaram os detalhes. Ele decidiu que a carreira de Amanda era bobagem. Aos poucos criticava suas amigas, suas roupas, seus gostos. Ela foi se moldando, apagando partes de si. Agora estava ali, recém-operada, sem conseguir sentar direito, e o marido exigia que cozinhasse para uma casa cheia de visitas. O som da porta se abrindo interrompeu os pensamentos. Amanda se enrijeceu. Amanda?
chamou uma voz familiar. Você está aí, querida? Era Miranda, sua mãe. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aqui, mãe, no quarto. Respondeu com a voz fraca. A mãe apareceu no batente, com o rosto aflito. Baixinha, cabelo já grisalho, olhou a filha pálida e curvada na cama e disse: Pelo amor de Deus, o que houve com você? Amanda tentou sorrir, mas não conseguiu. Disse num fio de voz: Júlio quer que eu arrume a casa, que eu prepare tudo para a chegada da Lilian. Miranda congelou. O rosto perdeu a doçura e ficou sério como pedra. O quê? Nesse instante, a porta se abriu de novo. Júlio chegava. Amanda sentiu o estômago gelar. Isso não vai acabar bem, pensou, olhando o rosto fechado da mãe. Júlio parou na porta do quarto assim que viu Miranda. O rosto dele se contraiu por um instante, mas logo assumiu uma expressão falsamente cordial. Miranda, que surpresa! Disse forçando um sorriso. Poderia ter avisado que vinha. Miranda, mesmo sendo uma cabeça mais baixa, endireitou os ombros e o encarou como se fosse maior. Liguei 3 vezes. Ninguém atendeu. Vim ver como minha filha está depois da cirurgia. E pelo visto, fiz bem. Amanda tentou se levantar na cama, mas fez uma careta de dor. Mãe, tá tudo bem. Eu só tentei. Fica deitada, disseram Miranda e Júlio ao mesmo tempo. Depois, se entreolharam como 2 adversários, prestes a iniciar um duelo. Júlio foi o primeiro a desviar o olhar e consultou o relógio com exagero. E Amanda? Só passei para lembrar que a Lilian chega às 18h. A comida tem que estar pronta, meus pais vêm às 19h. Miranda virou lentamente a cabeça para o genro. Preparar a comida? Repetiu em tom baixo. Você quer que minha filha, que operou a coluna há 3 dias, fique em pé na cozinha? A cirurgia foi nas costas, não nas pernas. Deu de ombros. Faz 1 ano que não vemos a Lilian. Qual o problema em mostrar um pouco de hospitalidade? Amanda tentou intervir. Eu posso tentar. Talvez a gente possa pedir alguma coisa. A pedir? Zombou Júlio. Para minha irmã achar que minha esposa nem sabe fritar um ovo? Lilian trabalha, cria 3 filhos e ainda recebe as visitas com tudo impecável. Miranda contornou a cama, sentou-se ao lado da filha e segurou sua mão com cuidado. Amanda, quando foi que te deram alta? Ontem, respondeu em voz baixa. Peguei um táxi. Miranda levantou os olhos para Júlio, séria. Um táxi? Tinha compromisso urgente, disse ele, mudando o peso de um pé para o outro. E alguém tem que trabalhar nessa casa. Um silêncio pesado se instalou. Amanda se sentia como uma criança, sendo disputada por adultos, mas ao mesmo tempo, dentro dela, algo começava a crescer, uma irritação morna, constante, subindo como maré. Júlio? Disse ela, esforçando-se para manter a voz firme. Eu não consigo ficar em pé por muito tempo, não posso cortar, nem mexer panela, nem sentar reta por mais de 5 minutos. Por favor, liga para sua irmã e pede que fiquem num hotel. Júlio a olhou como se ela tivesse proposto vender a casa. Tá maluca? Hotel? É minha irmã! E Amanda é sua esposa, interveio Miranda, que acabou de sair de uma cirurgia. Que pessoa em sã consciência pede para alguém recém-operado cozinhar e receber visitas? Ninguém tá obrigando, retrucou Júlio, elevando o tom. Mas tem certos compromissos, e justamente por isso ela precisa ser compreendida, cortou Miranda. Se sua irmã tem o mínimo de sensibilidade, vai entender. Amanda apertou a mão da mãe. Lembrava bem das visitas anteriores de Lilian. Inspecionava a limpeza, criticava a comida, revirava os olhos quando Amanda dizia que não teve tempo de passar os lençóis. Amanda, você precisa cuidar melhor da casa. Você tem um homem de valor, dizia a sogra. E os pais de Júlio? Sempre bajulando a filha mais velha. A mãe dele adorava relembrar os strogonofs maravilhosos da ex-namorada dele, aquela que fugiu com o contador 2 semanas antes do casamento. Lilian é adulta? Disse Amanda, quase num sussurro. Ela vai entender. Júlio riu alto, sarcástico. Você não conhece minha irmã? Já comprou roupa nova para os filhos, só para desfilar aqui. Pediu folga no trabalho com 1 mês de antecedência, só para vir. Vai entender nada. Amanda suspirou. A respiração, só de sair, doía. Júlio não ia ceder. E ela não tinha forças para brigar. Tá bom, disse exausta. Então me ajuda a preparar algo leve. Cortar legumes, ferver água. Júlio arregalou os olhos, ofendido. Eu? Tenho reunião em meia hora. Não tenho tempo para a cozinha.
Você não disse que só passou aqui para lembrá-la da chegada da sua irmã? Apontou Miranda. Isso exige tanta pressa assim? Júlio franziu o senho. Agora tenho que prestar conta para minha sogra? Virou-se para a porta com um gesto brusco. Amanda, resolve isso aí. Às 18 horas eu volto com a Lilian. A porta se fechou com tanta força que o quadro do casamento deles na parede quase caiu. Amanda olhou para a foto. Sorrisos, vestido branco, flores. E pensou, aquilo parecia de outra vida. Miranda suspirou, passou a mão na dela e disse com doçura. Filha, quando foi que tudo isso começou? Amanda poderia fingir que não entendia a pergunta, mas não tinha mais forças. O analgésico começava a perder o efeito, junto com a vontade de disfarçar. Acho que faz tempo, respondeu baixo. Só que no começo, Amanda fechou os olhos por um momento. Lembrava da primeira vez que Júlio levantou a voz com ela. Tinha chegado atrasada para buscar os pais dele na rodoviária. O ônibus teve um acidente, a rua estava interditada. Mas nada disso importou. Você me fez passar vergonha na frente da minha família. Ele gritou, e ela apenas abaixou a cabeça, sentindo-se culpada. Depois, quando perdeu o bebê, 10 semanas de gestação, ele nem foi ao hospital. Tenho reunião. O que eu vou fazer lá? Os médicos já estão cuidando, disse. Ela voltou para casa sozinha, com o corpo e a alma vazios, e encontrou a pia cheia de louça suja e um bilhete. Fui para a chácara do Oscar Volto domingo. Amanda achava que era normal, que a vida de casada era aquilo, que era preciso ser forte, compreensiva e sempre tentava ser. Miranda balançou a cabeça, os olhos marejados. Minha filha, por que você nunca nos contou nada disso? Eu não queria preocupar vocês, murmurou Amanda. Vocês ficaram tão felizes com o casamento? Papai dizia que o Júlio era confiável, que ia me proteger como um muro de pedra. Muro? Disse Miranda com a voz embargada. Atrás de um muro desses não dá nem para respirar. Amanda sentiu uma fisgada forte nas costas e soltou um gemido involuntário. Miranda ficou imediatamente alerta. Onde estão seus remédios? Onde você guardou os analgésicos? Na cozinha, dentro da sacola da farmácia, gemeu Amanda. Miranda saiu apressada. Amanda ouviu o barulho de armários sendo abertos, copo com água sendo servido. 1 minuto depois, a mãe voltou com as pílulas e o copo. Toma, querida, vai passar. Amanda engoliu a pílula com dificuldade e se recostou com cuidado. Miranda sentou-se ao lado, olhando pensativa pela janela. Então hoje chega uma verdadeira delegação, murmurou. E seu marido acha que isso é mais importante do que sua saúde? Faz 1 ano que eles não se veem, disse Amanda, já sentindo o remédio fazer efeito. E eu? Tô aqui, sem conseguir nem ficar em pé, os pontos ainda não cicatrizaram. Vou ver o que tem na geladeira, disse Miranda levantando-se. Talvez realmente seja o caso de preparar alguma coisa para essa comitiva. Amanda quis protestar, mas a mãe já tinha saído do quarto. Pela névoa causada pelo analgésico, ouvia Miranda abrir portas, murmurando sozinha. Seus pensamentos iam ficando lentos, mas um deles se mantinha firme. Como foi que ela chegou a esse ponto em que nem o marido colocava sua saúde em primeiro lugar? Júlio sempre teve os próprios interesses. A chácara, a pesca, as coleções. Primeiro foi de uísques caros, depois armas antigas, tudo custava caro. É investimento, dizia ele, quando Amanda perguntava o preço das garrafas. As últimas férias foram numa chácara isolada no interior do Paraná, sem água quente e com banheiro do lado de fora. Júlio dizia que homem de verdade sobrevive no mato. Ela pegou um resfriado, ele só comentou. Tem que se fortalecer, mulher. Júlio saía com os amigos para caçadas, voltava bêbado e orgulhoso, pendurava cabeças de animais empalhados pela casa, mesmo com ela pedindo para não fazer isso. Isso aqui é símbolo de força masculina, dizia ele, colocando mais uma cabeça de veado na sala. As garrafas de uísque ficavam alinhadas na cristaleira. No canto da cozinha, ele limpava uma por uma, como se fossem troféus. Olha esse aqui, Amanda, tem 25 anos. E esse é escocês, original. Ela sorria, mesmo sem beber nada além de vinho branco. De repente, um estrondo. Amanda ouviu algo cair na cozinha. Tentou chamar, mas sua voz mal saiu. Os olhos fecharam. O remédio a puxava para um estado de sonolência. As imagens do passado desfilaram em sua mente como um filme.
Ela e Júlio no parque, ele lhe dando rosas, a cerimônia de casamento, os pais sorrindo, a primeira ceia de Natal juntos, a árvore, os presentes. Mas de repente a fita mudava. Começavam os gritos, os tapas na porta, os sumiços até de madrugada, os perfumes estranhos. Lembrava do dia em que viu mensagens no celular dele com uma tal de Alice, ele jurou que era coisa de trabalho. No meio do torpor, Amanda ouviu o telefone tocar. Depois a voz da mãe, firme. Oi, dona Glória, boa tarde. Sim, a Amanda fez uma cirurgia na coluna. Não, infelizmente hoje não vai dar para receber visita. Amanda despertou com tudo. Miranda estava falando com a sogra. Tentou se levantar, mas a dor a obrigou a recuar. Sim, foi cirurgia séria, continuava Miranda do outro lado da casa. Com pontos e tudo. A senhora é mãe. Gostaria que sua nora cozinhasse 3 dias depois de uma cirurgia? Pausa. A Lilian pode ficar em hotel. Tem um ali perto. Não, dona Glória, isso não é negociável. Seria péssimo chegarem e encontrarem a Amanda assim. Sim, tá certo, então. Boa tarde. A ligação terminou. O silêncio voltou à casa. Depois de alguns segundos, barulhos de novo na cozinha. Louça, talheres. Mãe? Chamou Amanda com a voz fraca. O que você tá fazendo? Miranda apareceu na porta com uma caneca na mão. Fiz um chá para você, querida, disse, aproximando-se e colocando a xícara sobre o criado mudo. E revisei sua geladeira? Além das garrafas do Júlio, não tem absolutamente nada. Ele ia no mercado ontem, murmurou Amanda. Deve ter esquecido. Miranda apertou os lábios. Liguei para sua sogra, avisei que hoje não tem visita. Amanda sentiu um pânico subir pela garganta. Mãe, o Júlio vai surtar. Você não tem ideia. Joá, tenho sim, respondeu Miranda com serenidade. Mas não tenho escolha. Você precisa de uma cuidadora, não de uma casa cheia de visita. A voz dela tinha tanta firmeza que, por um momento, Amanda achou que tudo daria certo. Como quando era criança e a mãe resolvia tudo. Mas a realidade pesava. Ela conhecia Júlio, conhecia Lilian. Eles não iriam desistir tão fácil. Como se lesse seus pensamentos, Miranda completou. Se vierem mesmo assim, eu estarei aqui. Amanda assentiu em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Não era pela dor. Era por uma percepção repentina e silenciosa. Ela não amava mais o próprio marido. E talvez já fazia tempo. O estrondo da porta principal interrompeu o silêncio da casa Amanda e Miranda se sobressaltaram. Júlio tinha voltado mais cedo do que o previsto. Amanda? Chamou ele com a voz irritada. Cadê você? A gente precisa conversar. Miranda se levantou imediatamente. Lançou um olhar tranquilizador para a filha e saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Do outro lado, Amanda só conseguia ouvir os passos. Júlio seguiu direto para a cozinha, abrindo a geladeira com força. Miranda foi atrás. Liguei para sua mãe e expliquei a situação, disse ela com a voz calma, porém firme. Hoje não tem visita. O quê? Rugiu Júlio. A casa pareceu tremer com o grito. Quem vocês pensam que são para decidir isso? Isso aqui é minha casa e minha família. Na verdade, o apartamento está no nome da Amanda. Retrucou Miranda com tranquilidade, apoiando-se no batente da porta. Foi presente de casamento dos pais dela. Júlio se virou com raiva. Abriu uma cerveja com pressa e derrubou espuma no chão. Ah, entendi. Já começou o festival de me lembrar que não sou dono de nada. Não é isso, disse Miranda sem alterar o tom. Só quero te lembrar que aqui vive uma mulher que acabou de passar por uma cirurgia séria e que precisa de repouso, não de uma multidão invadindo a casa. Júlio tomou um gole grande e estalou a garrafa na mesa. Lilian já tá vindo, meus pais também. É tarde demais para cancelar. Miranda se aproximou da mesa, sentou-se em frente ao genro e cruzou os braços sobre o tampo, como uma professora pronta para dar lição. Então, você vai ter que explicar que sua esposa está convalescente e que o melhor é todo mundo se hospedar num hotel próximo. Já me informei, tem vaga. Vocês estão loucas? Bufou ele. Meus sobrinhos em hotel? Aqueles pestinhas vão acabar com tudo, são crianças, não tem freio. Mais um motivo para não correrem por aqui, retrucou Miranda. Amanda precisa de silêncio, não de gritaria de criança subindo no sofá e chutando os móveis. Novo silêncio. Amanda, do quarto, ouvia a discussão e o som de garrafas sendo movidas. Júlio parecia abrir outra cerveja. Tá bom, vou tentar explicar, resmungou. Vou ligar para Lilian. Quem sabe ela entende. Amanda prendeu a respiração.
As conversas com Lilian quase nunca acabavam bem. Alô? Lilian, onde você tá? Não, tá tudo bem, é só que... Escuta, aconteceu um negócio. A Amanda tá com dor nas costas, tá de cama. Amanda fechou os olhos. Até ali, ele ainda não tinha sido capaz de dizer a verdade. Eu sei que vocês já estão vindo, mas talvez fosse melhor ficar num hotel próximo. Tem um legal aqui perto com estrutura. Não é isso. Não estou dizendo que vocês são incômodos. Pausa longa. Como assim tá me evitando? Lilian, ninguém tá planejando nada para te excluir. Mais uma pausa. A voz de Júlio foi ficando cada vez mais suplicante, até finalmente dizer: Tá bom. Vem pra cá mesmo. A gente resolve... E avisa nossos pais tá tudo certo. Amanda ouviu o som do celular sendo jogado na mesa. Agora ela tá brava, disse ele com sarcasmo. Disse que eu virei fantoche da Amanda. Que tô sabotando a visita e que sempre fui fraco. E por causa disso, você vai sacrificar a saúde da sua esposa? Perguntou Miranda, sem mudar o tom. Amanda sentia uma náusea crescer no peito. Forçou-se a sentar na cama. Precisava de água. Precisava respirar. Enquanto isso, Júlio abria mais uma cerveja. Vocês não entendem a minha família. A Lilian sempre me apoiou. Quando a Alice me largou antes do casamento, foi ela quem ficou do meu lado. Alice? Repetiu Miranda, quase como quem não sabia. A mesma com quem você ainda troca mensagens de aniversário? Completou em voz baixa. Júlio engasgou com a cerveja. O quê? De onde tiraram isso? A Amanda viu, respondeu Miranda seca. E não foi só as felicitações. Amanda estremeceu. Ela realmente tinha visto as mensagens com Alice. Nunca contou à mãe. Mas Miranda estava blefando e tinha acertado em cheio. É só amizade, murmurou ele, mas já não havia firmeza em sua voz. Certo, disse Miranda. Vamos voltar ao assunto. Sua irmã, seus pais e 3 crianças vão chegar à noite. Amanda não tem condições de recebê-los. O que você vai fazer? Júlio resmungou algo que Amanda não conseguiu entender. Tá bom, eu preparo alguma coisa, disse ele com um tom de quem estava fazendo um grande favor. Pede pizza, compra refrigerante. As crianças gostam. E vão dormir onde? Perguntou Miranda. Porque espero que não seja no mesmo quarto que a Amanda. Dá para montar uns colchões na sala, respondeu Júlio visivelmente perdido. E quem vai cuidar das crianças? Lavar, cozinhar, servir? Vocês querem o quê? Que eu ligue dizendo voltem, não tem espaço para vocês? Exatamente, respondeu Miranda com calma. Porque neste momento, Amanda não pode cuidar de ninguém. Ela precisa ser cuidada. Do quarto, Amanda reuniu forças. Com muito esforço, se levantou, apoiando-se na parede. Cada passo doía como uma agulhada nas costas. Mas ela queria ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Na cozinha, Miranda continuava firme. Sabe de uma coisa, Júlio? Já que você não quer recuar, liga para sua irmã. Diz que venha. Mas saiba, eu vou estar aqui e vou cuidar da Amanda como deve ser feito. A Lilian sabe cuidar também, rebateu ele. Ela até já foi técnica de enfermagem, pois eu fui enfermeira por 32 anos, disse Miranda com orgulho. E sei o que significa ética profissional. E sei que o que vocês querem fazer com a Amanda é um desrespeito. Amanda chegou à porta da cozinha no momento em que Miranda se aproximava do armário, onde Júlio guardava sua coleção de uísques. O que você está fazendo? Perguntou ele desconfiado. Miranda não respondeu. Pegou a primeira garrafa, um uísque armênio, e, sem hesitar, abriu e despejou no ralo da pia. O líquido âmbar desceu espumando. Você tá maluca? Gritou Júlio, correndo até ela. Isso é uísque de 20 anos. Você sabe quanto vale isso? Sei, respondeu Miranda, enquanto abria a segunda garrafa. E sei também o quanto vale a saúde da minha filha. Júlio tentou agarrar a garrafa seguinte, mas Miranda foi mais rápida. Desviou com agilidade, abriu o segundo uísque, um francês caríssimo, e despejou na pia impassível. Vou chamar a polícia! Gritou ele vermelho de raiva. Isso é dano ao patrimônio, é crime! Chama, respondeu Miranda sem se abalar. Só lembra que meu irmão é delegado naquela delegacia ali da esquina. E quando ele ouvir como você tratou sua esposa após uma cirurgia, a gente vai ver quem sai algemado daqui. Júlio congelou, como se tivesse levado um choque. Amanda, encostada no batente da porta, assistia a tudo com um misto de pavor e fascínio. Aquilo não era a mãe calma e delicada que ela conhecia. Era outra mulher firme, inabalável e incendiária.
Miranda abriu a terceira garrafa, um uísque escocês envelhecido, e deixou o líquido âmbar escorrer pela pia como se fosse água de torneira. Você não tem direito, sussurrou Júlio, atordoado. Essas garrafas são minhas? Assim como sua esposa, não é? Disse Miranda, ainda mexendo o pulso, sem sequer olhar para ele. Você trata essas garrafas melhor do que a Amanda faz escândalo por causa de bebida, mas nem se abalou com os pontos cirúrgicos dela. Júlio deu um passo para trás, atordoado. Então, numa explosão, se virou para o armário onde guardava os troféus de caça. Aves empalhadas, pequenos animais empalhados. Mas Miranda foi mais rápida de novo. Puxou um dos troféus, um fazão empalhado, e mergulhou com força dentro da pia, direto na poça de uísque. Não! Gritou Júlio, descontrolado. Esse foi o primeiro. Cacei quando tinha 14 anos. E essa é a minha única filha, respondeu Miranda com voz baixa, porém cortante. A mesma que você queria ver em pé na cozinha cozinhando para sua irmã 3 dias depois de uma cirurgia na coluna. Júlio deu um passo atrás, os olhos arregalados, mas logo o rosto se retorceu de raiva. Avançou com a mão erguida, pronto para agredir Miranda. Só tenta, disse Amanda firme da porta. Ele se virou, surpreso. Amanda estava pálida, trêmula, mas de pé, agarrada no batente. Se você encostar um dedo na minha mãe, eu acabo com você, disse com uma calma gélida que fez Júlio baixar o braço na hora. Mãe, continue, disse Amanda. Miranda assentiu, como quem entende perfeitamente, e continuou. A quarta garrafa, um rum jamaicano raríssimo, foi esvaziada sem dó. Filha, você não devia estar de pé, comentou sem nem olhar para trás. Vai deitar. Daqui a pouco eu termino e vou com você. Júlio permanecia no meio da cozinha, abrindo e fechando os punhos, os olhos saltando do rosto da sogra para a da esposa, sem saber o que fazer. Estava completamente impotente. Vocês duas são loucas, murmurou. Isso é uma conspiração contra mim. Não vou aceitar ser humilhado na minha própria casa. Não é sua casa, respondeu Miranda, agora abrindo outra garrafa. O apartamento está no nome da Amanda. Foi presente dos pais dela antes do casamento. Eu mesma assinei como testemunha no cartório. Então me diga, por que você ainda está aqui? Júlio virou-se para Amanda, o rosto tomado de fúria. Ah, entendi. Então você vai me expulsar? Depois de tudo o que eu fiz por você? O que exatamente você fez por mim, Júlio? Perguntou Amanda, estranhamente serena. Me internou num hospital e sumiu? Me deixou voltar de táxi sozinha? Me obrigou a cozinhar com os pontos ainda cicatrizando? Eu trabalho o dia inteiro, berrou ele. Quem você acha que paga as contas dessa casa? Eu também trabalho, disse Amanda ainda firme. Ganho quase o mesmo que você. E além disso, cozinho, limpo, lavo suas roupas e ainda aguento os teus gritos. Já vi tudo, rosnou ele. Tua mãe tá te envenenando contra mim, te ensinando como me dar um pé na bunda e ficar com o apartamento sozinha. Nesse momento, o celular dele tocou. Júlio atendeu ainda ofegante. Oi, Lilian, já estão chegando? Não precisa mais vir aqui, vai para casa da mãe. Sim, isso mesmo. Inventem uma desculpa. Eu passo aí depois. Desligou com força, atirando o celular sobre a mesa. E pronto. Ela disse que agora eu sou um banana, que você armou tudo para arruinar a visita dela, que eu traí a família por tua causa. E você vai mesmo sacrificar sua esposa para agradar sua irmã? Questionou Miranda, impassível. Amanda mal ouvia, a tensão a deixava tonta, mas precisava manter o controle. Júlio abriu outra cerveja. Lilian é minha única irmã. Sempre me ajudou quando a Alice me largou, ela estava lá. A mesma Alice com quem você ainda conversa escondido? Perguntou Miranda sem tirar os olhos dele. É só amizade, disse ele com a voz trêmula. Vamos focar no assunto real, disse Miranda. Sua esposa não pode receber visitas. Seus pais e sobrinhos não podem dormir aqui. Você vai alugar um hotel ou vai inventar que a casa está passando por obra? Escolhe. Júlio murmurou algo que ninguém entendeu. Depois suspirou, derrotado. São peçam umas pizzas. Compra o refri para os meninos. E quem vai cuidar das crianças, Júlio? Pressionou Miranda. Você vai estar no trabalho o dia todo. Quem vai dar café, banho, arrumar roupa? Vocês querem o quê? Que eu mande todo mundo voltar? Sim, disse Miranda. Porque agora não é hora de visita. Agora é hora da Amanda descansar. Nesse instante, Amanda deu mais alguns passos e entrou na cozinha.
Estava pálida, suando frio, mas determinada Miranda correu para ajudá-la. Vamos, filha. Deita, vai descansar, agora tá tudo sob controle. Amanda se deixou guiar até o quarto, exausta, mas pela primeira vez aliviada. A casa ainda cheirava a álcool. Não dos remédios, mas dos uísques despejados como se fossem lixo. Mãe, sussurrou enquanto se deitava. E agora? Miranda ajeitou os travesseiros, puxou a coberta até os ombros da filha e respondeu com suavidade. Agora você vai dormir. Amanhã a gente decide o que fazer, uma coisa de cada vez. Amanda fechou os olhos, vencida pela dor e pelo cansaço. Mas dentro dela, uma sensação diferente começava a surgir. Um pequeno clarão, como o início de uma fogueira. Ela ainda não sabia o que faria. Mas, pela primeira vez em anos, sabia o que não queria mais. Amanda acordou com o barulho suave de uma xícara batendo no pires. A luz da manhã entrava pelas cortinas entreabertas. Girou a cabeça devagar e viu sua mãe arrumando uma bandeja no criado mudo. Fatias de pão integral, um ovo cozido, um copo de suco de laranja e uma xícara de chá. E que horas são? Perguntou Amanda com a voz rouca. Quase 9, sorriu Miranda. Você dormiu 14 horas direto? Sua coluna agradece. Amanda se mexeu com cuidado. A dor ainda estava lá, mas já não era aguda, era surda, persistente, tolerável. Um incômodo constante, mas que não a impedia de respirar. Miranda a ajudou a se sentar e colocou um travesseiro extra atrás das costas. De repente, as memórias da noite anterior voltaram como um turbilhão. Os uísques despejados na pia, o fazão empalhado mergulhado no ralo, Júlio berrando, o tapa quase dado e a calma com que Amanda o enfrentou na porta da cozinha. Ela tomou um gole do chá quente, sentindo o calor subir pelo peito. Depois pousou a xícara no colo e perguntou. Ele ligou? Miranda negou com a cabeça. Mas o telefone tocou bastante. Principalmente sua sogra não atendia. Amanda ficou em silêncio por alguns instantes, observando a xícara em suas mãos. E agora? Perguntou, olhando para a mãe. Miranda se sentou ao seu lado, no pé da cama. Parecia ter esperado por essa pergunta. Agora depende de você, Amanda. Mas antes de qualquer coisa, preciso te contar uma coisa. O quê? Ontem, depois que você dormiu, liguei para o seu pai. Contei tudo. Ele veio aqui à noite, trouxe comida, remédio e falou com o Richard. Amanda arregalou os olhos. O tio Richard? Sim. E adivinha? Já havia reclamações contra o Júlio na delegacia. Barulho, briga, mas não com você. Amanda engoliu seco. Com outra mulher? Miranda deu de ombros. Richard não entrou em detalhes, mas deixou claro que Júlio tem andado em má companhia. Que não é um homem confiável, segundo os relatos. Amanda colocou a xícara de volta no pires com as mãos trêmulas. É a Alice, não é? Não sei. Mas você acha que ainda faz sentido tentar salvar isso? Amanda ficou em silêncio. Dentro dela não havia mais fúria, nem ciúmes, só um vazio. Mas um vazio diferente, como se todo o desgaste dos últimos anos tivesse evaporado. Quero me divorciar, disse por fim. Não dá mais. Miranda assentiu devagar, como se já soubesse. Tudo bem, disse com ternura. Quando estiver pronta, vamos procurar um bom advogado. Os dias seguintes passaram em um ritmo quase suspenso. Amanda repousava, tomava os remédios e sua mãe cuidava de tudo com dedicação e silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, conversavam de verdade. Sobre tudo, sobre o casamento, os apagamentos, os medos, os anos que Amanda tentou agradar um homem que não a enxergava. No terceiro dia após a partida de Júlio, a campainha tocou. Miranda abriu a porta. Do outro lado estava Dona Glória, a mãe dele. Amanda ouviu a conversa do quarto, com o coração disparado. Quero ver minha nora, disse a sogra com a voz áspera. Ela está descansando, respondeu Miranda com firmeza. Meu filho está sofrendo, viu? Foi expulso da própria casa, tá dormindo em cama dobrável. Primeiro, a casa é da Amanda, presente dos pais dela antes do casamento, explicou Miranda pacientemente. Segundo, ele não foi expulso. Ele escolheu ir embora quando preferiu a visita da irmã à saúde da própria esposa. Saúde? Zombou Dona Glória. Era só dor nas costas. Vocês mimam demais essa geração. No meu tempo a gente paria de manhã e à tarde já estava lavando roupa. Ela fez cirurgia na coluna. Cortou Miranda séria. Com anestesia, bisturi,
pontos. Se a senhora não sabe a diferença entre uma cirurgia e uma dorzinha, então sinto muito. A sogra bufou. Vocês estão destruindo o casamento do meu filho. Ele é um homem maravilhoso, trabalhador, dedicado. Tão dedicado que deixou a esposa no hospital para ir caçar com os amigos? Retrucou Miranda. Tão maravilhoso que torrava dinheiro com arma e bebida e nunca comprava comida em casa? A discussão subiu de tom. Amanda preferiu não ouvir, apenas fechou os olhos. Os insultos vieram: inútil, manipuladora, interesseira. Até Miranda foi chamada de intrigueira e coisa pior. A cereja do bolo foi a ameaça final. O Júlio já pediu o divórcio. Vai tirar tudo dela. O apartamento, o carro, até o gato. Amanda ouviu a porta se bater com violência. Miranda voltou ao quarto com um sorriso cansado. Desculpa, não queria que você escutasse. Não tem problema, disse Amanda com calma. Agora eu sei exatamente o que quero. Uma semana depois da partida de Júlio, Amanda já conseguia se movimentar pelo apartamento com mais autonomia. Ainda com cuidados, ainda com dor, mas já era possível andar até a cozinha sem apoio. Sentada à mesa com Miranda, os documentos se espalhavam à frente delas. Certidão de casamento, escritura do apartamento, extratos bancários, comprovantes de compra. O apartamento está no seu nome desde antes do casamento, dizia Miranda, marcando anotações. É bem particular, não tem discussão, foi presente seu. E o carro? Perguntou Amanda. Também está no seu nome, respondeu Miranda. Vocês compraram juntos, mas o Júlio tinha problema com a carteira, lembra? Estava suspensa por causa da Blitz. Amanda assentiu. Ele havia sido pego dirigindo bêbado e, desde então, não podia assinar financiamento. E os empréstimos? Perguntou, franzindo o senho. Aquelas dívidas que ele fez para comprar arma e pagar viagem? Miranda franziu os lábios. Infelizmente, a maioria está no seu CPF. Júlio sempre foi esperto. Usava seu nome porque dizia que você tinha crédito melhor. Agora, as dívidas ficaram com você e as armas no nome dele. Amanda soltou um suspiro longo. A gente vai precisar de uma advogada boa. Já encontrei, respondeu Miranda, tirando um cartão da bolsa. Catarina? Especialista em divórcios. Foi recomendada pelo seu tio Richard. Amanda pegou o cartão, passou os dedos lentamente pelo papel, como se sentisse o peso de uma decisão. E se ele não quiser assinar? Miranda pousou a mão sobre a dela. Ele já entrou com o processo, Amanda pela mãe dele. Já te ameaçaram com isso, lembra? Então agora é só responder à altura. Mesmo que ele desista, a justiça não vai obrigar ninguém a continuar casado. 1 ano depois do pedido, é decretado de qualquer forma. Amanda assentiu, em silêncio. Sabia disso. Mas ainda havia medo. Medo de exposição, de humilhação, de retaliação emocional. Júlio era impulsivo e perigoso quando contrariado. Hoje mesmo eu ligo para a advogada, disse. 2 dias depois, sentou-se frente a frente com Catarina, uma mulher de fala calma, gestos precisos e olhar firme. Escutou a história de Amanda até o fim, sem interromper. Anotou tudo em um caderno de capa dura. A situação é delicada, disse por fim. Mas você está bem amparada. Legalmente, ele não pode tirar o apartamento nem o carro. Os empréstimos, vamos lutar para redistribuir. Mas estão no meu nome. Sim. Mas as provas de que o valor foi usado por ele podem mudar tudo. Você tem nota fiscal das armas? Não, mas ele comprou na loja do seu João, ali na Rua do Tiro. Ótimo. Ele pode ser testemunha. Seus pais também sabiam. E os amigos de caça dele? Todos. Catarina fez um leve sorriso. Excelente. E sobre as viagens, alguma prova? Tenho prints de conversas dele com os amigos, combinando tudo. E ele postava tudo no Instagram também. Melhor ainda. Amanda se surpreendia com a tranquilidade da advogada. Aquilo a fazia sentir-se menos sozinha, menos perdida. Vamos ser estratégicas. Entrar com o pedido de divórcio primeiro, antes dele. Com tudo documentado, o juiz vai gostar disso. E seu tio Richard pode nos ajudar um pouco com o que sabe. Mesmo que não seja admissível juridicamente. Não oficialmente. Mas às vezes uma conversa resolve mais do que uma intimação. 3 dias depois, o processo foi protocolado. 1 semana depois, veio a primeira reunião presencial entre Amanda, Catarina e Júlio. Por coincidência, o tio Richard apareceu no escritório também. Júlio chegou com postura dura, aparentemente pronto para a guerra. Mas assim que viu o tio de Amanda, major da Polícia Civil,
Sentado na poltrona com cara de quem sabia tudo, sua expressão mudou. "O que você quer, Amanda?" perguntou ele, evitando encarar o tio. "Divórcio", respondeu com serenidade. "E divisão justa." Ele riu com escárnio. "Justa? Quer dizer que você fica com apartamento, carro, e eu fico com nada?" Catarina tomou a frente. "Você fica com a coleção de armas, que, segundo nossas estimativas, tem valor equivalente aos empréstimos em aberto, que, aliás, estão no nome da Amanda, mas foram feitos para satisfazer seu hobby pessoal." Júlio apertou a mandíbula. "E se eu não aceitar?" "Aí vamos para a audiência", respondeu Catarina. "E provaremos que você causou prejuízo financeiro e psicológico e, se necessário, abordaremos também as ausências durante a recuperação da Amanda, as despesas médicas pagas por ela e as ameaças da sua mãe." Amanda observava calada, mas com o coração disparado. Sabia que ele estava prestes a explodir, mas o tio Richard o mantinha em silêncio, sentado olhando fixamente. "Aliás", disse o major com tom casual, "estou com um caso curioso em aberto. Um homem foi visto num restaurante caro, aos beijos com uma moça que dizia ser sua noiva. Aconteceu bem no dia em que ele deveria estar acompanhando a esposa no pós-operatório. Uma pena." Júlio empalideceu. Amanda sentiu um gelo no estômago. A confirmação da traição doía, mesmo já desconfiando. "Tá bom", murmurou ele. "Melhor resolver logo isso." "Amanda não quer nada além do justo", disse Catarina. "Ela não quer suas armas. Quer apenas que você arque com os empréstimos que contraiu para comprá-las. É justo, não é?" Ele permaneceu em silêncio. Amanda então falou com voz firme. "Você paga as dívidas e fica com suas preciosas armas. Eu fico com o que é meu." "Você armou tudo isso desde o começo, né?" disse ele com amargura. "Para me deixar sem nada." "Você que armou tudo, Júlio", respondeu Amanda. "Eu só cansei de aceitar." O divórcio foi concluído muito mais rápido do que Amanda imaginava. Júlio, apesar de tentar manter pose, tinha pressa para iniciar sua nova vida com a tal Alice, agora confirmada, embora nunca admitida por ele. E talvez por influência da conversa silenciosa com o tio Richard, ele não contestou a divisão de bens. O apartamento ficou com Amanda, como já estava registrado desde o início. O carro também. As armas e as dívidas associadas, todas nas mãos de Júlio. Ele assinou o acordo sem reclamar, apenas bufando e olhando para baixo, como um jogador derrotado. As garrafas de uísque? Não havia mais o que dividir. A Pia já tinha resolvido isso. A irmã dele, Lilian, passou semanas postando indiretas nas redes sociais. "Inacreditável o que fizeram com meu irmão, uma injustiça." Miranda lia e apenas comentava. "Um dia, quem sabe, ela entende." Amanda agora vivia sozinha. Mas, pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da casa era leve. Sua coluna ainda levava um tempo para cicatrizar por completo, mas a dor era suportável. Retomou o trabalho aos poucos. Começou a rever amigos que tinha se afastado por causa do casamento. Iniciou sessões de fisioterapia e, com a ajuda de um aplicativo, começou a praticar yoga adaptado para pós-operatório. Cada manhã, acordava em uma cama só sua, ninguém roncando ao lado, ninguém a empurrando para o canto. Podia usar o lado esquerdo e o direito. E ainda sobrava espaço. Começou a fazer coisas que havia deixado de lado, como ouvir música alta no sábado, ver comédias românticas na quarta-feira, cozinhar só para si mesma, do seu jeito, sem pressão. Ninguém reclamava do cheiro, da louça, da falta de carne no prato. Às vezes via Júlio passando pela calçada em frente ao prédio, o passo pesado, os ombros caídos. Diziam que ele estava alugando um quarto nos fundos da casa de uma senhora no bairro vizinho e que a tal Alice nunca o convidara para morar com ela. Amanda não sentia raiva, só pena. E talvez um pouco de alívio. A mãe vinha visitá-la toda semana. Faziam chá, comiam biscoitos, falavam da vida. Às vezes o pai vinha junto. E se mostrava mais presente do que nunca, como se quisesse compensar os anos em que confiou cegamente em Júlio e não viu o que Amanda sofria em silêncio. Numa dessas visitas, Miranda chegou com um presente. É simples, mas achei sua cara. Era uma caneca de cerâmica, grande, com a estampa de montanhas e um sol nascendo atrás delas. Sempre disse que você gostava de montanha. Lembra que queria ir para o Nepal? Amanda sorriu. Tinha esquecido desse sonho. Tinha enterrado ele, junto com tantos outros desejos pequenos que abriu mão durante o casamento. Obrigada, mãe, disse com a voz embargada.
Naquela noite, depois que Miranda foi embora, Amanda ficou de pé na janela do apartamento. O céu estava escuro, as luzes da cidade piscavam em silêncio. Segurava a nova caneca cheia de café, preto, forte e sem açúcar, do jeito que ela gostava e que Júlio dizia que mulher não devia beber porque engorda. Na calçada lá embaixo, uma figura parou Júlio. Olhou para cima por alguns segundos. Amanda deu 2 passos para o lado e saiu do campo de visão. Encostou na parede e deu um longo gole no café. Tinha gosto de liberdade. E dessa vez ela sorriu com sinceridade. O celular vibrou. Na tela, Oscar, um colega com quem vinha desenvolvendo um novo projeto no trabalho. Conversavam bem. Ele respeitava os silêncios dela. Não invadia nada. Atendeu. Oi, Amanda. Desculpa ligar essa hora, não esqueceu da exposição amanhã, né? Ela olhou para a rua vazia lá embaixo, depois para a própria xícara, e respondeu com uma leveza que não sentia há muito tempo. Claro que não. Te espero às 7. O dia seguinte começou com uma luz diferente, entrando pela janela. Amanda acordou antes do despertador. Não por dor, nem por ansiedade, mas por algo que há muito tempo não sentia. Vontade de viver o dia. Tomou banho com calma, vestiu uma roupa leve. O espelho do banheiro refletia uma mulher cansada, sim, mas com olhos que pareciam finalmente abertos. Na cozinha, preparou um café como gostava. Forte, amargo e com aquele aroma que enchia o ambiente. O mesmo que Júlio sempre dizia ser forte demais para a mulher. Riu sozinha, pensando no quanto deixara de lado por causa de pequenas frases como essa. Às 7, Oscar chegou. Camisa de linho, cabelo bagunçado, um sorriso gentil. Pronta? Perguntou. Ah, prontíssima. Respondeu Amanda pegando a bolsa. A exposição era num centro cultural do bairro. Pinturas de artistas locais, esculturas modernas. Nada espetacular, mas havia beleza nas formas, nas cores, no silêncio dos quadros. Enquanto caminhavam pelas salas, Oscar comentou. Sempre achei que você tinha olhar de quem vê o que os outros não veem. Amanda sorriu, tímida. Talvez eu só tenha voltado a enxergar. Depois do passeio, tomaram um café numa cafeteria simples. Conversaram sobre trabalho, livros, lugares que queriam visitar. Amanda mencionou o Nepal e viu o brilho nos olhos dele. Você ainda quer ir? E quero, respondeu sem hesitar. Mas sem pressa. Oscar não perguntou sobre Júlio. Não insistiu, só escutou. E isso foi mais valioso do que qualquer conselho. De volta ao apartamento, Amanda se despediu com um abraço demorado. Não havia pressa ali, nem promessas. Apenas um começo. À noite, deitada na cama, sentiu falta de muitas coisas. Mas não dele. Não das brigas, das cobranças, dos silêncios barulhentos. A casa estava em paz. Miranda ligou mais tarde, só para saber se ela tinha comido bem. Amanda respondeu com calma, agradeceu e antes de desligar disse: Mãe, obrigada por tudo. Eu nem sei como teria passado por isso sem você. Você teria passado sim, filha, respondeu Miranda. Mas agora passou comigo e isso fez diferença. Amanda desligou. Olhou para o teto. O mesmo teto que já parecia uma prisão, agora parecia o céu. Estava sozinha. Mas não estava vazia. Na manhã seguinte, Amanda acordou antes do sol. O céu ainda estava escuro, mas a cidade já começava a respirar pelas janelas. Foi até a varanda com uma manta nos ombros e a caneca de montanha nas mãos. O café ainda fumegava, e o mundo lá fora parecia mais calmo, mais lento. Ou talvez ela é que finalmente tinha desacelerado. No celular, uma nova notificação, mensagem de Júlio. Abriu com hesitação. Desculpa por tudo, se eu pudesse voltar atrás. Espero que esteja bem. Amanda leu e releu. E depois apagou. Não porque estivesse com raiva, mas porque já não era dela o peso de ensinar a ele o que era respeito. O tempo da explicação tinha ficado no passado, junto com as promessas vazias. Desceu para comprar pão. Na padaria, o atendente sorriu. Vai querer o de sempre ou experimentar o novo de grãos? Ela pensou um instante. Vou querer o novo. Voltando para casa, encontrou Dona Marli, do 302, sentada no banco da entrada. Fiquei sabendo. Você foi corajosa, viu? Disse com um aceno solidário. Amanda agradeceu com um sorriso discreto. De novo no apartamento, organizou os documentos do divórcio numa pasta, separou os comprovantes dos empréstimos que agora não lhe pertenciam mais, guardou as receitas médicas numa caixa e olhou em volta. A sala estava diferente.
Ainda era a mesma. Mas já não havia os troféus de caça, nem o armário com bebidas caras. O espaço tinha voltado a respirar. Começou a rearrumar os móveis aos poucos, trocou a manta do sofá, abriu as janelas, deixou o sol entrar sem pedir licença. No fim da tarde, Oscar mandou uma mensagem com a foto de um livro. Adivinha quem achei numa estante de usados? Era o título que ela havia mencionado sem pensar. Um romance de aventura nas montanhas do Himalaia. Para quando formos juntos? Ele escreveu. Amanda não respondeu de imediato, sorriu. E pensou que, dessa vez, não queria correr. Queria viver com calma. Respeitar o próprio tempo e o próprio corpo. Pela primeira vez, não tinha que provar nada para ninguém. Mais tarde, já na cama, ligou o abajur e pegou um caderno antigo. Nele estavam anotações de cursos que sonhava em fazer, destinos que gostaria de visitar, trechos de músicas que havia esquecido. Escreveu uma nova frase na última página. Não é egoísmo escolher a si mesma, é sobrevivência. Fechou o caderno e deitou com os olhos voltados para o teto. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sorrindo. Sem dor, sem medo, e com uma certeza tranquila no peito, estava a salvo.